Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou a professora Rose. Hoje é dia 13 de abril de 2021 e nós vamos iniciar mais uma aula de matemática. Vamos começar pela nossa oração. Então, vamos lá, né? Vamos fazer nossa oração, pedir proteção. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. O cabeçalho de hoje, registrar no caderno, lembrando de se atentar para a letra maiúscula no início do nome da escola, no início das frases, tá? Escola Municipal Odila Garilista, terça-feira, 13 de abril de 2021. Sou, aqui vocês irão registrar o nome de vocês, lembra? Inicia sempre nome, sobrenome com letra maiúscula. Nossa rotina de hoje. Hoje nós não usaremos a apostila, nós vamos usar o livro, porque nós já concluímos a apostila, né? Então, nós vamos rever algumas coisas utilizando o livro de matemática do BM Quer, que vocês receberam. Vamos trabalhar da página 7 até a página 14, ok? Vamos iniciar, então, pela página 7. Números. Alice tem um jogo de cartas e fichas coloridas. Nesse jogo, cada cor de ficha tem um valor. E as cartas indicam a quantidade e a cor das fichas que cada jogador deve pegar. Vence quem, após comprar 6 cartas e as respectivas quantidades de fichas, tiver somado a maior pontuação. Então, tá aqui, ó. Olha as crianças brincando aqui. As fichas, as cartas. Então, olha lá, tem ficha azul, laranja e lilás. Então, cada cor de ficha tem um valor. Então, vence quem, ao final de ter comprado 6 cartinhas, conseguir juntar o maior valor. Então, olha aqui, ó. Mostre o que você sabe. Facinho, gente. Isso aqui, ó, vocês vão tirar de letra. De acordo com o valor das fichas, indique a pontuação em cada item. A laranja vale 100 pontos. A lilás vale 10 pontos. A azul vale 1 pontinho só. Então, vamos supor aqui que na letra A eu tivesse conseguido 3 cartas lilás. Quantos pontos eu teria somado? 10 mais 10 mais 10. Quanto que é 10 mais 10 mais 10? Ó, 10 mais 10, 20 mais 10, 30. Então, vocês vão aqui, ó, colocar quantos pontos tem em cada uma dessas alternativas de acordo com a cor das fichas, ok? Número 2. Veja as fichas de cada jogador ao final do jogo. Escreva ao lado das fichas a pontuação de cada jogador. Então, aqui está quanto cada criança conseguiu ao final de 6 rodadas. Então, quanto vai dar essas fichas aqui da Alice? Quanto vai dar as fichas do Marcos? Quanto vai dar as fichas do Vitor? E na letra B, por que os jogadores fizeram pontos diferentes se tinham o mesmo número de fichas? Ó, eles têm o mesmo número de fichas, mas por que o da Alice vai dar um valor, o do Marcos vai dar outro valor e o do Vitor vai dar outro valor? Página 8. Ficou meio ruimzinho, porque é foto, viu, gente? Porque não achou o livro em PDF. Sistemas de numeração. Um pouco da história dos números. Desde os tempos primitivos, há sinais de que o ser humano contava os seres e os objetos e registrava essas contagens. Esses sinais estão em paredes de cavernas, riscos em pedaços de madeira e em placas de argila, marcas em pedaços de pedra e etc. Então, desde que o homem surgiu no nosso planeta, ele procurou formas de registrar as coisas que ele tinha. Tá? Então, olha lá, ele usava risquinho, né? Ele podia fazer isso nas paredes das cavernas. Então, são os registros de como o homem registrava as contagens dele. E isso, com o tempo, foi evoluindo até a gente ter o nosso sistema de numeração. Mas já existia uma forma de contar, diferente da nossa. Achados arqueológicos. O que é achados arqueológicos? São estudos para descobrir
vestígios, marcas, ou seja, marcas em cavernas, vestígios de pedras, de utensílios que o homem usou lá muito tempo atrás, né? Para tentar reconstruir a história do homem. A arqueologia, ela é uma ciência que faz isso. Então, esses achados da arqueologia sugerem que o homem registrava as quantidades fazendo correspondência um a um, isto é, fazia um traço para cada elemento contado. Então, se ele tinha lá 10 frutas, ele fazia um tracinho para cada fruta. Que aqui, ó, como esses que vocês estão vendo aqui nessa imagem. Ó, essa imagem, onde que ela foi encontrada? No Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Esta imagem foi encontrada numa caverna no Brasil, tá? Conforme a agricultura e o comércio se desenvolviam e também crescia o acúmulo de bens, a necessidade de registrar valores maiores foi aumentando. E para facilitar a contagem e o registro dessas quantidades maiores, o ser humano teve a ideia de agrupar os elementos. Então, olha lá, quando aumentou as coisas, não era mais só 10 maçã que ele tinha que contar, registrar, era 100. E aí ele sentiu a necessidade de desenvolver uma nova forma de fazer isso. Por quê? Porque se ele fosse por um a um, ia demorar muito. Então ele foi o quê? Agrupou em grupinhos, tá? Vários povos antigos criaram seus sistemas de numeração, alguns fazendo agrupamentos de 5 em 5, então tinha gente que juntava cada 5 maçãs um risquinho, por exemplo, outros de 12 em 12, de 60 em 60 e de 10 em 10. Com isso, concluímos que o mesmo número podia e ainda pode ser representado de diferentes formas, dependendo do sistema de numeração utilizado. Veja como exemplo duas diferentes representações para o número 13. Olha aqui. Esse aqui, ó, é o número 13 para os egípcios. É um grupo de 10, essa curvinha aqui representava um 10, mais 3. Aqui para os maias, que é um povo que habitou a América, né? Um povo antigo que habitava a América. Eles tinham aqui, ó, 2 grupos de 5 mais 3. Os 2 esquinhos vale, cada esquinho vale 5. 1, 2, 3. Então, percebam que é o mesmo número representado de formas diferentes. Cada povo foi desenvolvendo a sua forma de contar. Então, agora, ó, conheça a seguir alguns dos sistemas de numeração criados pelos povos ao longo de sua história. Vamos lá ver, ó. O sistema de numeração egípcio. Então, o tracinho vale 1. A curvinha aqui vale 10. Esse símbolo aqui vale 100. Este aqui, 1000. Este, 10.000. E este aqui, 100.000. Olha lá. Então, aqui estão a maneira como os egípcios agrupavam os números, tá? De acordo com os símbolos, podemos concluir que os egípcios faziam a contagem agrupando valores. De 2 em 2, de 10 em 10 ou de 3 em 3? Ó, 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Eles agrupavam de 2 em 2? De 10 em 10 ou de 3 em 3? Olha lá. Se eu juntar 10 risquinhos, eu escrevo eu faço uma curvinha. Se eu juntar 10 curvinhas, eu faço esse símbolo. Então, isso aí é de 2 em 2, de 10 em 10 ou de 3 em 3? Veja alguns números escritos na numeração egípcia. Olha lá a representação do 37 para os egípcios. Ó, 10, 20, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou, olha lá, 10, 20, 30 e 7. Ou dessa forma. Mas, olha, percebam que os símbolos usados são os mesmos e as quantidades também. Olha o 145. Olha lá. O símbolo do 100, 100. 110, 120, 130, 140, 141, 142, 143, 144, 145. Pode ser representado também assim, ó, 145, 145. Mas a quantidade e os símbolos utilizados são o mesmo, só muda a forma de desenhar.
Depois de observar os quadros acima, troque ideias com seu professor e colegas e responda. A posição ocupada pelos símbolos na representação egípcia dos números tinha alguma importância? Gente, colocar assim ou assim, era importante? Sim ou não? Será que se eu mudar, se eu colocar assim e mudar assim, mudava o número? Ou o número continuava sendo o mesmo? Eu colocar assim, muda o número? Ou o número continua sendo o mesmo? O que vocês acham? Faz assim, ó. Aqui eu tenho 37, 37, 37. Aqui, 145, 145, 145. Mudou o número, eu ter mudado a forma de representar esse número? Certo? Descubra que número está representado ao lado. Então, vocês vão olhar nessa tabelinha para descobrir que número é esse aqui, ó. Represente o número 313 utilizando a numeração egípcia. Então, primeiro vocês vão descobrir no número 1 qual é esse número. E no 2, montar o 313 usando esses símbolos, ok? Vamos lá para a página 10? Agora nós já trabalhamos então um pouquinho da história dos números, nós vimos que cada povo, né, foi desenvolvendo a sua maneira de registrar as contagens, né, seja ela em agrupamentos ou não, que essas contagens elas podiam ser diferentes de um lugar para o outro e eram diferentes, aí a gente teve o exemplo da contagem maia e da contagem do povo egípcio, mas e a nossa? Né? E o nosso sistema de contagem? O nosso sistema de numeração, a gente chama de sistema de numeração decimal. Por que ele chama assim, ó, decimal? Lembra o quê? Lembra a palavra 10. Nosso sistema de numeração é decimal, por quê? Porque ele agrupa de 10 em 10. O egípcio também agrupava de 10 em 10. Porém, ele agrupava e usava símbolos diferentes dos que nós usamos. Nós usamos aquela curvinha, nós usamos o risquinho, os desenhos. A gente usa os algarismos, né? Vamos lá, vamos aprender sobre isso? Sistema de numeração decimal. Espera lá, pessoal. Ele saiu do slide aqui. Vamos lá de novo, vai voltar lá no slide que a gente estava. Vou colocar novamente, só um minutinho. Perdão. Só um minutinho que a Pro tá arrumando aqui, tá? Perdão pelo transtorno. Sistema de numeração decimal. Só um minutinho. Eita, nossa. Vamos lá? Agora o Pro já arrumou, tá? Então, vamos continuar. Então, olha lá, ó. Sistema de numeração decimal, que é o nosso. Então, olha lá. O sistema de numeração que utilizamos apresenta características importantes. Veja a seguir. 10 algarismos, símbolos utilizados para representar os números. Então, a gente não usa aqueles desenhos. A gente usa os algarismos. Esses são os nossos símbolos. Lá, os egípcios usavam o desenho. Nós usamos o quê? O algarismo 0, o algarismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 7, o 8 e o 9. A nossa contagem é feita em grupos de 10, ó. 10 unidades formam uma dezena, 10 dezenas formam uma centena e assim por diante. Então, nossa maneira de agrupar é de 10 em 10. Assim a gente foi buscando facilitar. Nós também temos no nosso sistema de numeração uma característica que difere da egípcia. Lá na página anterior, quando a gente viu
aqueles números que foram representados, vocês podiam perceber que, independente da posição que eu colocasse os símbolos, o número ia ser o mesmo, né? A quantidade que estes símbolos representavam era a mesma, independente da posição que eu colocasse. Agora aqui não. No nosso sistema de numeração, dependendo de onde eu coloco os algarismos, ele tem valores diferentes. Então, a gente fala que ele tem um valor posicional ou relativo, que depende do lugar onde ele vai estar, o valor desse algarismo é 1, diferente do egípcio, que eu podia colocar em qualquer lugar, que não mudava o valor que ele estava representando. No nosso sistema de numeração decimal, a posição que o algarismo ele ocupa, ou o símbolo ocupa, é importante. Por quê? Porque ele muda de valor de acordo com a sua posição. Por exemplo, olha lá, vamos ler aqui. Ó. Exemplo, o valor posicional do algarismo 5 é diferente em cada um dos números abaixo. Olha aqui, ó, o 135. O 5 está aqui, ó. O último, ele vale 5. Por quê? Porque ele está na casa das unidades. Se eu mudar o 5 para a casa das dezenas, ele não vale mais só 5. Porque cada dezena vale 10, então ele passa a valer 50. Se eu mudar ele para a casa das centenas, ele não vai valer mais 50, ele vai valer 500. Então, no nosso sistema de numeração, a posição que o número ocupa é muito importante. Vamos lá, vocês têm um desafio aí ao final da página 10. Ó, escrevam o número 999 utilizando os dois tipos de numeração indicados a seguir. Então, eu quero o número 999. Na numeração egípcia, vai voltar lá na página 9 para ver os símbolos e fazer. E como que eu faço o 999 no sistema de numeração decimal, que é o que a gente usa? Agora, responda. Qual dos dois sistemas você acha mais vantajoso para representar o número 999? Qual que você acha? Será que é melhor o egípcio? Será que é melhor o nosso? E por que você acha isso, tá bom? Página 11. Atividades. Utilizando apenas os algarismos 6, 4 e 9, sem repeti-los, escreva todos os números possíveis formados por 3 algarismos. Então, você vai usar o 6, o 4 e o 9 e vai formar todos os números que são possíveis fazer com ele. Todas as quantidades possíveis a serem representadas usando esses algarismos. 2. Escreva os números da atividade anterior em ordem crescente, do menor para o maior. 3. Utilizando qualquer um dos 10 algarismos de nosso sistema de numeração, escreva o maior número formado por 2 algarismos. B. O menor número formado por 3 algarismos. C. O maior número formado por 3 algarismos. D. O maior número formado por 3 algarismos diferentes. Ó, presta atenção. Letra A. Maior formado por 2. Falou, pode ser igual. Não falou que tem que ser diferente. Então, qualquer 2, o maior número que eu consigo formar com 2 algarismos. B, o menor número que pode ser formado com 3 algarismos. C, o maior número formado por 3. E D, eu quero o maior número, só que ele tem que ser com 3 algarismos diferentes, tá bom? 4. O menor número ímpar formado por 3 algarismos diferentes. Lembra o que é par e o que é ímpar? Par. Não sobra elemento sozinho. Por exemplo, o número 4. No número 4, eu junto 2 mais 2. Sobrou alguém sozinho? Não. Se não sobrou ninguém sozinho, esse número é par. Se eu pegar o 5, ó, e for fazer grupinho, fica um sozinho. Se fica um sozinho, é ímpar, tá? Então, olha lá, o menor número ímpar formado por 3 algarismos diferentes. Tem que ser ímpar e os 3 algarismos não podem repetir. Tem que ser 3 algarismos diferentes. B, o maior número par formado por 3 algarismos diferentes. Então, você vai fazer o menor número ímpar
com 3 algarismos diferentes, e na letra B, o maior número par, com 3 algarismos diferentes. Defenda a sua ideia. Joaquim digitou as teclas 0, 8 e 6 em uma calculadora, nessa ordem. Mas apareceu somente o número 86. Por que será que isso aconteceu? Por que, gente, que se ele digitou 0, 8 e 6 e apareceu só 2 números no final? Pensem aí. Aprenda mais esta. Alguns povos indígenas do Brasil criaram seus sistemas de numeração. Sabe-se que, apesar de não terem representação escrita para números, também relacionam dedos das mãos com a contagem. Como, por exemplo, temos o termo empregado na língua Palicur do norte do Amapá para designar 10. É mandicacu, mande ao cu, que significa fim das mãos, ou seja, ele usou os 10. Os riquibactazas do norte do Mato Grosso, são povos indígenas, esses nomes diferentes, fazem a mesma associação. Um estuba significa como um dedo da mão. 2 potiquitsá, como 2 dedos da mão. 5 mitsihitaxá, como a minha mão. 6 mitsihitsihá, utsa tisihi umu stuba. A Pro não sabe se está se pronunciando direito, que a Pro não fala essa língua, né? Mas a gente vai tentando. Como a minha mão e o dedo da outra mão. Então, eles contavam com os dedos e aí cada agrupamento recebia um nome, ok? É só uma curiosidade. Bom, então agora vamos continuar nossos estudos sobre o sistema de numeração decimal. Vamos falar de como ele está organizado, como chama cada posição dos números, como cada posição pode ser representada, né? Com desenhos, com algarismos, com quantidades. Então, olha lá, nós vamos falar as 3 primeiras ordens do sistema de numeração decimal, que são as unidades, as dezenas e as centenas, que a gente já estudou. Então, aqui o que nós estamos fazendo? Uma revisão para ver o que a gente aprendeu, o que a gente não aprendeu, o que faltou. Então, a gente está revendo. Você já viu que 10 unidades é o mesmo que uma dezena? 10 dezenas é o mesmo que uma centena? E 100 unidades é o mesmo que uma centena? Então, olha aqui, ó. Os cubinhos são a representação da unidade. Então, olha lá. Cada cubinho desse vale 1. As barrinhas representam as dezenas. Cada barrinha dessa vale 10. E a plaquinha representa a centena. Cada plaquinha vale 100. Então, olha, se eu juntar 10 cubinhos, eu formo uma dezena. Se eu junto 10 barrinhas, eu formo uma centena. Se eu pegar 100 cubinhos, ó, por que aqui tem 100 cubinhos? Porque aqui tem 10 barrinhas. Para formar 10 barrinhas, eu preciso de 100 cubinhos, ó. 10 aqui formou esse aqui. Esse 10 aqui forma esse aqui. Esse 10 aqui forma esse aqui e assim por diante. Então, se eu tenho 10 cubinhos, eu formo uma barrinha. Se eu tenho 10 unidades, eu formo uma dezena. Se eu tenho 10 barrinhas, eu formo uma plaquinha. Ou então, se eu tenho 10 dezenas, eu formo uma centena. Portanto, então, cada cubinho vale 1, cada barrinha vale 10 e cada plaquinha vale 100, tá? Então, olha lá, 100 cubinhos, 100 unidades, 10 barras, 10 dezenas, uma placa, uma centena.